Tu és maravilhoso. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, nesta hora, nós vamos, antes de nós começarmos a nossa escola bíblica, gostaria de convidar os irmãos a estar louvando ao Senhor Deus por meio da nossa harpa cristã. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor nesta hora em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Com o hino de número 2 da nossa harpa cristã. Amém? Hino de número 2 da nossa harpa cristã. Hino de número 2 da nossa harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo vir. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo vir. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escrituras que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as
muitas lutas já tem. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Amados, nós vamos abrir a nossa lição nesta hora em nome de Jesus Cristo, na lição de número 11, amém? Irmãos, desse lado de cá, né, o ar condicionado não está ligado, amém? Desse lado aí, o ar está ligado. Se os irmãos gostam mais de friozinho, né, pode ficar desse lado de cá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Lição de número 11, o juízo final, amém? Irmãos, esse tema aqui está escrito o juízo final, mas se fosse para colocar na real, o tema dessa lição de hoje seria a ressurreição dos mortos e o juízo final. Você pode ver que começa falando aí, né, sobre a ressurreição. Mas foi no domingo passado, houve uma confusão na minha mente aqui quanto a ressurreição dos mortos, né? E hoje, né, nós vamos esclarecer, né, sobre isso, porque existem duas ressurreições. No caso, a primeira ressurreição quando acontece no arrebatamento, amém? Primeira ressurreição no arrebatamento, e a segunda, a última ressurreição. Eu não falo a segunda porque é a última, vai ter outra depois, né? Então, o que acontece? A última ressurreição, né, será no caso depois do milênio, amém? Antes do juízo, porque os mortos eles vão ser ressuscitados para o juízo final, amém? Então nós vamos estar esclarecendo isso aqui em nome de Jesus, amém? A temática em foco de hoje há um certo sentimento de medo a respeito desse evento escatológico. Contudo, temos que compreender que para os salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, o julgamento final tem caráter excepcional, pois ali a plenitude da justiça de Deus se cumprirá. Irmãos, a gente não pode usar esse tema e a pregação do juízo final para colocar medo nas pessoas, mas querendo ou não, as pessoas têm que ficar com um pouquinho de medo. Por causa de quê? Porque, né, esse medo que faz nós sermos dependentes de Deus, né? Que nós procurarmos a dependência a Deus, né? Porque o homem, né, quando ele acha assim que ele consegue se sobressair sem Deus, ele não procura a Deus. Para que Deus, né? O homem, para que eu quero Deus, se eu consigo resolver tudo, meu dinheiro compra tudo, né? Então, querendo ou não, né, esse tema ele tem que causar um pouquinho de medo, de tremor na vida das pessoas, para as pessoas se achegarem a Deus. Diz. Como se dá esse sentimento das pessoas que tem isso, assim, que acham que Deus deu o dinheiro, o carro, a viagem? Qual o sentimento que chama? Soberba, prepotência? Arrogância, quando também fala prepotência, também fala avareza, ganância, tudo entra aí, né? Mas eu acho que ele se sentir independente que acarreta isso tudo aí que você está falando. Justamente. Então eu sou arrogante, sou prepotente, eu não preciso de ninguém. Justamente. Pergunta. Assim, só uma opinião. Eu acho o Trump, por exemplo, um homem assim, o Trump, o presidente Trump. Você acha que ele... É arrogante. Só que em questão de temente, ele é um pouco temente a Deus porque ele é cristão, tanto que ele está fazendo com que os Estados Unidos inteiro, né, só que infelizmente, irmãos, para ser presidente ele tem que ser um pouco bruto, a pessoa para ser líder ele tem que ser um pouco bruto, ele não pode ser tem que ser rígido. Eu acho ele seguro e firme no que ele fala. Só que ele aparenta essa arrogância mesmo, aparenta. Só que o que acontece? Se o presidente
ele for muito calça frouxa, como diz o outro, né, as pessoas que vão mandar no país, não vai ser o presidente, né? E, infelizmente, esse jeito também do Bolsonaro, infelizmente, esse jeito de chegar e meter o pé na porta e ser burrão e bruto, é isso que às vezes, né, faz diferente. Porque, às vezes, se ele fosse também muito, tipo assim, o que vocês acham, né? Tipo assim, o que acontece? As pessoas, né, quem ia mandar mais seria o Senado, quem ia mandar mais seria os deputados, quem os juízes, né? Então, o presidente está para presidir. Uma defesa que ele arrumou. Justamente, ele está para organizar e presidir mesmo. Mas esse jeito dele aparenta ser arrogante mesmo, né? Só que, infelizmente, um líder, né, um presidente, ele precisa de ter, né, um pouquinho disso aí, né? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Versículo de número 11 até o versículo de número 15, eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão dar prosseguimento, amém? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos dêem prosseguimento. Apocalipse 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15, a glória de Deus. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, até o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença, meu Pai. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja a trabalhar de uma maneira poderosa, Senhor. Trabalha, meu Deus, de uma maneira sobrenatural para com a vida dos Teus servos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor toda barreira na mente, meu Deus, das pessoas que aqui estão. Meu Pai, o Senhor começa a jogar por terra, começa a desfazer, meu Pai. Meu Deus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos ser cheios da Tua graça, meu Senhor. Meu Deus, para a glória do Teu santíssimo nome, meu Deus, é que nós oramos, meu Pai, que nós lhe agradecemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Glórias a Deus. Amados, o objetivo geral dessa lição essa lição tem por objetivo geral expor, através da Bíblia, duas doutrinas fundamentais. A primeira em relação à ressurreição dos mortos, dos corpos, e a segunda sobre o juízo final. Ambos preceitos que nos enchem da maravilhosa esperança, pois ali serão retificadas todas as coisas. Irmãos, preste bem atenção. Eu quero fazer uma recapitulação aqui, coisa rápida, só para a gente poder entrar, para os irmãos não ficar perdidos quanto aos assuntos. Irmãos, o que está passando no mundo hoje em dia, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Tudo indica que nós estamos no princípio das dores. No meu ponto de vista, nós já estamos chegando no fim do princípio das dores, no meu ponto de vista, amém? Porque eu sinto que a igreja está próxima a ser arrebatada devido aos sinais dos tempos. Eu já disse com respeito a essa minha opinião aqui. E o que acontece, irmãos? A igreja ela vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, eu disse para os irmãos, volto a repetir, só para a gente fazer uma recapitulação, lá no céu,
vai estar acontecendo, primeiro, o trono branco, ou o tribunal de Cristo, amém? Vai estar acontecendo, amém? Depois do tribunal, vai haver as bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, vai acontecer a ceia das bodas, amém? Isso vai acontecer lá no céu, amém? Depois, aqui na terra, irmãos, está acontecendo o quê? Aqui na terra está começando o cavalo branco, a manifestação do anticristo. Depois a manifestação a falsa paz, praticamente, né? Primeiro, né, o anticristo apresenta uma paz, mas essa paz é falsa. Começa a guerra, depois de guerras vem fome, depois de fome vem bestas férias, né, praticamente, que é o cavalo amarelo, né, matando pessoas. Nesse cavalo amarelo também vai haver fome, também vai haver peste, vai haver fenômenos, a qual cerca de, no caso a Bíblia Sagrada fala que 1/4, né, da população mundial será morta, né, no cavalo amarelo, né? Outros selos serão abertos, né? Logo depois dos selos vem o que? No último selo vai vir as 7 trombetas. Na última trombeta, né, praticamente está na divisão, irmãos, da metade da grande tribulação. Está acabando 3 anos e meio de falsa paz, do período da falsa paz. Aí começa o segundo período da grande tribulação, irmãos, aonde vai ser derramada as taças. A última trombeta praticamente começa as 7 taças, amém? Nessas 7 taças, irmãos, vários fenômenos acontecem. Quando estiver chegando, acabou as taças, estiver chegando no final da grande tribulação, vai acontecer a guerra do Armagedon. Depois da guerra do Armagedon, vai ter o tribunal das nações, ou julgamento das nações. No julgamento das nações, aquelas nações que ficaram do lado de Israel, que brigaram em favor de Israel, elas, irmãos, né, praticamente não vão desaparecer do mapa. Mas, né, aquelas nações, né, que não quiserem ficar com Israel, elas desaparecerão, porque vai haver um terremoto mundial, o movimento geofísico que os teólogos dizem. Esse movimento geofísico vai fazer com que alguns lugares desapareçam, né? Alguns lugares desapareçam, vai ser engolido praticamente pelos oceanos. Logo depois, irmãos, disso, né, quando estiver chegando, que Israel, né, vai estar sepultando, Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras, e os inimigos de Israel praticamente vão ser exterminados pela palavra que sai da boca de Jesus. Eles vão começar a se confundir, vão começar a se matar. A Bíblia Sagrada nos fala que 7 meses, né? 7 meses eles vão estar, 6 a 7 meses eles vão estar, né, enterrando os seus corpos em Israel, enterrando os corpos daqueles homens. Aí, o que acontece, irmãos? Jesus vai estabelecer, né, o seu reino milenar. Quando Jesus estiver descendo no Monte das Oliveiras, é aquele evento de Apocalipse capítulo 19, que ele está descendo um cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? É a vida de Jesus em glória. Fala, Alessandro. Pastor, eu estava falando sobre isso com um amigo meu, né, sobre a questão do Rei dos Reis, né? E Senhor dos Senhores. E ele estava na igreja há muito tempo e tal, aí desviou e tal, fez umas tatuagens, e falou, não, mas aquilo que está escrito, por que não pode estar fazendo tatuagem? Que está escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é como se fosse uma tatuagem. Só que aquilo ali é algo simbólico, né? Lá em Levítico, capítulo de número 26 a 27, versículo de número 19, né, fala que, né, nós não podemos fazer. Tem Bíblia que fala claramente, se eu não me engano, aqui em King James fala, não fazer tatuagem, né? Já tem outras Bíblias que falam assim, não fareis marcas em vossos corpos. Marca no corpo é tatuagem, né? Não adianta falar que não é porque é uma tatuagem. Então, a Bíblia Sagrada já deixa uma ordenança ali dizendo, mas isso foi no Velho Testamento, mas a palavra de Deus não muda. O que muda, né, o que mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento foram as leis cerimoniais. Porque os mandamentos continuam funcionando para nós do mesmo jeito. Amém? Vamos lá. O que acontece?
aí o julgamento das nações, depois do julgamento das nações, Jesus começa o seu reino milenal. No reino milenal, irmãos, praticamente as pessoas vão passar 1000 anos de paz. Só que mesmo durante o milênio, vai haver pessoas que vão rejeitar de subir em Jerusalém para adorar a Jesus. Aquelas pessoas que rejeitarem, a Bíblia Sagrada fala que o orvalho do céu não vai cair sobre a terra delas. Então, não vai dar fruto. Eles vão passar prova praticamente durante este período do milênio. E logo no começo desse milênio, aqueles que não quiserem adorar Jesus, eles serão mortos. A Bíblia Sagrada nos fala, né, sobre isso. O próprio Jesus vai dar uma ordenança e eles serão mortos, serão exterminados. No final do milênio, o que vai acontecer? Primeiro, no começo do milênio, Satanás ele foi preso. No começo do milênio, Satanás agora está solto. Amém? No começo do milênio, ele é preso, e no final do milênio, ele é solto. Ele vai voltar a enganar as nações novamente. Quando ele voltar a enganar as nações, a Bíblia Sagrada fala que a cidade santa, ela será cercada, né? Será cercada, só que nesse período, Deus também vai dar livramento para Israel. Amém? A cidade santa é Jerusalém. Então eles vão cercar Jerusalém, vai tentar exterminar, só que Deus, mais uma vez, vai dar livramento para Israel. Eu disse para os irmãos, né, na última aula, houve uma confusão na minha mente no o período certo que seria, né, a última ressurreição. A primeira ressurreição, irmãos, ela se dá no arrebatamento. Aí depois do milênio, irmãos, os mortos serão ressuscitados para quê? Para o juízo final. Aqui a gente entra na nossa lição agora, falando primeiro sobre a ressurreição. Nessa lição, introdução, nessa lição trataremos sobre questões elementares para a fé cristã. Iremos tratar sobre a ressurreição dos corpos, uns para a glória eterna e outros para a perdição infinita. Quando acontecerá esta ressurreição e qual será a sua qualidade e natureza? Falaremos sobre o juízo final, suas consequências tanto para os justos e para os ímpios, e como este episódio revelará todas as coisas, inclusive a grandeza e o poder de Deus. Amém? A ressurreição dos corpos. A ressurreição dos corpos. A importância da ressurreição para a fé cristã. Irmãos, olha, preste bem nisso aqui. Se você é um cristão e não crê na ressurreição de Cristo, você corre o risco de perder a sua salvação. Porque o que acontece, irmãos? A ressurreição, a Bíblia fala assim, e se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Você precisa de crer, confessar Jesus como seu Salvador, e precisa de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Esse é o fundamento, esse é o fundamento da fé cristã para uma pessoa ser salva. Crer em Jesus como Salvador e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Fala, Lisandro. E agora tem um versículo na Bíblia também que diz que assim, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Né? Isso fala de aceitar a Cristo, né? Então, o fundamento principal da fé, né, é acreditar em Cristo, crer em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Olhamos atentamente para o texto de 1 Coríntios 15, veremos algumas verdades bíblicas que clareiam nossa visão a respeito da relevância da ressurreição. O apóstolo Paulo deixou escrito aqui, dizendo assim, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
Por quê, irmãos? O que nos faz ser salvos, entrar no céu, né, é a ressurreição de Cristo. Por quê? A Bíblia Sagrada nos fala que Jesus ele foi a primícia entre os mortos. Aí a gente para e pensa assim, mas por que Jesus foi primícia entre os mortos? Ele teve pessoas que morreram antes dele, né? Teve pessoas que morreram antes dele. Mas está dizendo aqui que ele foi o primeiro a ser recebido nos céus. Então, ele é a nossa primícia por causa disso. Entendeu? Por isso que a Bíblia Sagrada fala que ele é o primogênito, o unigênito do Pai, porque ele foi o primeiro a ser recebido. Essa palavra primogênito, né, ou unigênito de Deus, né, tá tratando da ressurreição. Amém? Então, por quê? Porque logo que ele morreu, ele foi recebido no céu. A Bíblia Sagrada fala, né, que ele se assentou à direita de Deus Pai, né? Então, ele, né, através da ressurreição dele, né, deu-nos o direito também de ser ressuscitados. Ah, pastor, mas a viúva de Naim, ela tinha um filho que foi ressuscitado. O Jairo, ele tinha uma filha que foi ressuscitada. Lázaro, né, ele foi ressuscitado também, mas eles ressuscitou para morrer novamente, né? Eles ressuscitou para morrer novamente. E quando eles morreram, é certo que eles foram diretamente para o paraíso, o lugar, amados irmãos, onde está reservado tudo para os mortos, que ainda não é o céu dos céus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele foi recebido pelo Pai, diretamente pelo Pai. Jesus, quando ele foi recebido pelo Pai, é certo que os que estão mortos hoje, né, eles têm acesso a Jesus. Eles têm acesso a Jesus por quê? Eu já disse isso em aulas passadas, que é tanto que a Bíblia Sagrada nos fala que logo quando o ladrão estava ali na cruz, a Bíblia Sagrada fala que, né, quando ele aceitou Jesus, teve a aceitação de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá um respaldo bíblico para dizer, né, que os mortos que estão no paraíso, eles vão ter um certo acesso a Cristo. Acredito que Cristo, ele vai estar indo ali no paraíso. Ele tem acesso ao trono de Deus, mas está no trono de Deus, mas também está no paraíso. Diz, Alessandro. Faz parte da mensagem escatológica, não vou sair não, para não confundir. Diz. Existe não, eu estudei sobre isso, que quando nós morrermos, se eu morrer hoje no caso, sim, ali quem vai para o céu é a minha alma, não vai ser o corpo glorificado não, né? Porque os corpos glorificados, ele só vai ser glorificado quando Jesus voltar. Corpo, alma e espírito, eles praticamente não se separam, entendeu? Praticamente a alma e o espírito, né, se tiver um caminho bom, né, com certeza irá destinado para o céu. Se tiver um caminho ruim, será lançado, né, no inferno. Sim. Entendeu? Eu tenho uma dúvida assim. Sim. Quando Jesus morreu, ele foi para o Pai. Ele foi para o Pai. A filha da viúva de Naim, o Lázaro, quando morreu, Jesus foi para Lázaro. Sim. Enquanto ele estava morto, o que aconteceu? Ele foi para onde? Eles estavam, né, no caso, no seio de Abraão. Eles estavam no lugar chamado seio de Abraão. Entendeu? Aí querendo dizer é o seguinte, alma e espírito não se separam, mas o corpo glorificado que eu entendo é, por exemplo, como se fosse lá no céu nós conseguiríamos ver um rosto de outro, entendeu? Porque a alma e o espírito nós não conseguimos ver o rosto de outra pessoa. Sabe o que eu quero dizer? Está entendendo ou não? Se lá no céu a gente vai conseguir ver o rosto do outro, vai, porque lá, tanto no inferno, tanto no céu, vai haver memória. Porque antigamente, né, tinha um conceito, irmãos, que as pessoas não lembravam. Até eu já fui confundido nisso. Até eu, antigamente, quando eu comecei, né, a pregar, eu me confundia com respeito a isso. Mas estudando a palavra do Senhor, vai haver memória sim, né, das pessoas. Com certeza haverá. Né? A Bíblia Sagrada fala que Lázaro estava no seio de Abraão
e no caso, o rico estava no inferno. E ele lembrava de Lázaro, né? E é certo que Lázaro também tinha memória. Com certeza Lázaro tinha memória também. É tanto que ele sabia dar o memória. Como é que Lázaro sabia que era Abraão que estava ali diante dele? Sim, então vai ter sofrimento? Não vai haver, só que as pessoas no céu vão lembrar pelo fato de não estar no estado carnal, vai estar em espírito, vai ter sofrimento. E o sofrimento que nós sentimos é por causa do estado carnal, o estado físico. Entendeu? Esse estado físico que nós estamos hoje, que nos leva ao sofrimento. Mas a partir do momento que nós estivermos no espírito, né, praticamente totalmente no espírito, praticamente, né, nós não sofreremos mais. Amém? Vamos lembrar de tudo que se passou aqui na terra, mas não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento para a nossa vida. Eu gosto de tirar uma dúvida, porque, por exemplo, quando Jesus falou que ele iria buscar, quando no arrebatamento da igreja, os que já dormem no Senhor, Sim. irá buscar no corpo glorificado, eu achava que nós iríamos estar em espírito, sem pecado, mas em carne, entendeu? Tipo com as mãos, vai ser com a unha, sabe um como? corpo glorificado, praticamente, nós transformaremos num corpo glorificado. E o corpo glorificado, irmãos, no meu modo de pensar, é um corpo que ele é como se fosse na forma, tipo assim, ele consegue se materializar. De que maneira? Materializar de que maneira? Jesus, quando estava aqui na terra, a Bíblia Sagrada nos fala que ele, logo depois que ele ressuscitou, ele comia junto com os discípulos. Ah, pastor, mas como que é isso, irmão? Não sei. Eu não vou saber de que maneira que é esse corpo, não sei te falar. Só que por que eu estou afirmando que praticamente esse corpo glorificado, praticamente nós vamos depois comer, beber e fazer alguma coisa dessa natureza? Porque a Bíblia Sagrada fala que quando Cristo praticamente vindo com a sua igreja, glorificado lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus vai vir para implantar o seu reino milenar. E a igreja vai estar junto com ele. A igreja, né, vai estar junto com ele. E nós vamos estar em corpo glorificado. Durante o milênio, nós vamos viver juntamente com aqueles que aqui convivem, pelo que nos mostra a Bíblia Sagrada. Então, quando nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos estar nesse corpo glorificado. É um corpo semelhante ao que Jesus teve logo após a sua ressurreição. Não estou falando que é um corpo igual, estou falando que é um corpo semelhante. Amém? Semelhante não é igual. Amém? Pastor, mas como que é? Irmãos, eu só vou saber disso depois, né? Quando nós estivermos lá na glória, nós vamos saber de que forma é esse corpo. Tem coisas que a Bíblia Sagrada oculta, e se a gente tentar fazer especulação, eu acho que é desse jeito, então nós não vamos. Tem coisas que nós só vamos saber depois que nós morrermos. Amém? Glória a Deus. Deu para os irmãos entender, ou ainda tem alguma dúvida? Não. Tá certinho? Vamos lá. Então eu disse para os irmãos, né, que quem não crê na sua ressurreição, por que Paulo, irmãos, estava falando sobre, aqui ó, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por que Paulo ele falava isso? Por causa do contexto grego que existia. Na fé grega, irmãos, eles achavam assim também como os testemunhos de Jeová acreditam, e assim também como os adventistas, eles acreditam, que a partir do momento que a pessoa morre, é como se a alma fosse aniquilada, e não é bem assim, o que vai acontecer? A pessoa morreu, né, ela vai estar esperando, vai diretamente para o paraíso, ela vai estar, né, esperando, né, praticamente para os últimos dias, né? Ela vai passar, se morreu e foi para o caminho bom, praticamente ela vai passar pelo tribunal de Cristo, ela vai diretamente para o paraíso. E no dia do arrebatamento, vai para o tribunal, vai para as bodas e vai participar da grande ceia. Amém? Deu para os irmãos entender? Ou está com dúvida?
Essa aí questão do testemunho de Jeová e dos adventistas eu não entendi muito bem. O que acontece? Os testemunhos de Jeová, eles não acreditam, né, que se a pessoa morrer hoje, ela vai para o paraíso. Eles acreditam assim: a pessoa morreu, a alma delas é aniquilada. Não existe mais alma. Entendeu? Eles acreditam dessa maneira. Ali acabou tudo. Acabou. É como se tivesse um sono profundo ali. É como se adormeceu tudo. Entendeu? Então, o que acontece? E por que Paulo também falava isso? Por causa dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus já acreditavam em ressurreição. Já os saduceus não acreditavam. Então, Paulo se levantou para quê? Para fazer uma refutação, né? Para mostrar para eles, né, que Cristo ressuscitou. Que se ele não acreditasse nisso, então para que Cristo tinha morrido? Porque na realidade Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos direito também de morrer e ressuscitar e ir morar na glória do Pai. Que esse morrer e ressuscitar é o triunfo de Cristo sobre Satanás e o reino das trevas. Deu para entender? Vamos lá. No contexto em que o apóstolo Paulo fala aos coríntios, o mundo estava fortemente influenciado pela cultura grega da época. Na cultura grega, irmãos, eles não acreditavam em ressurreição. Entendeu? Por isso que eles acreditavam na aniquilação da alma. É como se fosse essa doutrina é chamada aniquilismo, né? Que os corpos são aniquilados, né? A alma, o corpo, o espírito aniquilado. Era completamente inaceitável a ideia da ressurreição dos corpos, né? Atos capítulo de número 17, vamos conferir lá. Atos capítulo de número 17, versículo de número 18 e o versículo de número 32. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. 17 diz assim: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Versículo 18: que são conhecidas desde toda a eternidade. Melhor dizendo, 17, eu li, 17, 18. E alguns, 17, 18 assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleio? Estava menosprezando Paulo, né? Estava menosprezando ele. Estava chamando ele de tagarela. Aí diz assim: e outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Versículo de número 32. Versículo de número 32 diz assim: e como ouviam falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez, né? Porque eles não davam muito crédito na ressurreição dos mortos. Então eles diziam: vamos parar por aqui, né? Nós não queremos ouvir sobre a ressurreição dos mortos. Então, acerca disso, olha, nós vamos falar outro dia. Nós falamos, né? Quando eles falavam de outras coisas a respeito de Jesus, eles se interessavam, né? Porque eles eram, como diz, eram colecionadores de deuses, né? Então, se surgisse mais um Deus para eles, era uma alegria, né? Só quando falou que esse Deus ele tinha ressuscitado, nós deixa isso para lá, vamos falar disso em outra oportunidade, porque nós não damos muito crédito na ressurreição dos mortos. Então, na cultura grega, eles não acreditam na ressurreição dos mortos, amém? Para eles, o corpo era a prisão imperfeita da alma, né? Então eles acreditam que esse estado que nós estamos hoje, né, de ter corpo, alma e espírito, o corpo é a prisão da alma, nós estamos aprisionados. O hinduísmo, se não falo memória,
eles têm uma crença parecida com isso, dizendo assim, né, que esse corpo que nós temos hoje, o hinduísmo diz isso, o hinduísmo, né, o cristianismo não, amém? Eles falam assim, que nós estamos presos nesse corpo e nós temos que alcançar como é que é um mantra? É um mantra? Eu não sei se é mantra. Mantra eu acho que é Buda. É Buda. Tem outro negócio lá que eles falam, né, que a partir do momento que o homem alcança, né, isso, vai ser quando ele morrer, que aí vai acabar todos os seus problemas. Ele fala assim. Aí existe um hindu, né, que ele, né, acho que o Deus do hindu é a vaca, né? Boi. É a vaca eles têm milhares e milhares de deuses, né? Se não me engano, 31 milhões de deuses que existem dentro da Índia, né? 31 milhões de deuses. Então, o que acontece? Eles adoram, né, coisas assim absurdas, eles adoram, né? Então, irmãos, isso aqui também encaixa no hinduísmo, no budismo também encaixa. Os Hare Krishna também acreditam assim, os testemunhos de Jeová, os adventistas acreditam também na aniquilação da alma, né? Então, é chamado aniquilismo. Pastor, e os rasta? Eles parecem muito, eu morei com os rasta lá na Bahia, eles parecem muito com o cristianismo assim, sabe? Parece bastante, não sei se eles têm Bíblia, já perguntei, eles dizem que sim, entendeu? Mas eu nunca perguntei. Alguns pensamentos, né, parece? Muitos parecidos assim. E na verdade essa religião eu acho que é da Jamaica, eu acho, né? Sim, é. E É isso. Quem você perguntar? Rastafari. Os Rastafari, né? Então, esse povo, praticamente a maioria deles não acredita na ressurreição, amém? Vamos lá. Por esta razão, muitos tinham o Evangelho como loucura. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, amém? Então, é loucura para uns, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, amém? Havia também uma ala muito influente do judaísmo, os saduceus, que da mesma forma não aceitava a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão, né? Perguntando acerca da ressurreição. Aí Paulo, o que Paulo fez? Paulo, na realidade Jesus, ele praticamente indagou eles, né? Começou, né, a explicar. Todos esses grupos exerciam influência sobre aqueles cristãos que começavam a declinar na doutrina da ressurreição. Irmãos, logo quando Jesus morreu e ressuscitou, né, para a igreja primitiva, foi um pouco difícil aceitar, porque eles estavam vivendo num contexto grego e também tinha a influência dos saduceus. Aí eles não acreditavam na ressurreição por causa da influência dessas duas culturas. Mas aí os discípulos que, né, estiveram mais perto, né, que eram mais chegados de Jesus, né, saíram pelo mundo afora pregando que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para trazer a nossa salvação. Amém? Pastor, Diz. Assembleia de Deus. Tem algumas pessoas que eu conheço assim, que falam, né? Não sei se eu não sei o que dizer, né? Que falam que os assembleanos eles vivem num tempo primitivo. Na verdade, isso que não é, porque a igreja primitiva daquela época lá era um pouco. Quem dera se nós conseguíssemos viver conforme a igreja primitiva. Quem dera, né? É tipo assim, a gente, pelo fato de viver eles falam viver na época primitiva, é porque nós procuramos pregar de uma forma mais rígida. Né? E tem que ter, a palavra de Deus tem que ter rigidez. Não podemos abrir mão e querer andar no Evangelho da forma que eles estão pregando em fora. Por causa de quê? Porque o Evangelho não é fácil como eles pregam em fora, né? Eles pregam o Evangelho de facilidade. E nós pregamos o Evangelho de santidade, porque o Deus ele não mudou, o Deus ele é imutável.
né? Deus, ele não mudou. E desde o que acontece, irmãos? Os irmãos veem que as coisas do mundo hoje têm perdido valores. Então, algumas igrejas nos dias de hoje têm abrido portas para o aborto, né? Tem igrejas nos dias de hoje têm abrido portas, né, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até 18º casamento, né? Abertos, né? Isso, sim, desculpa. Abertos para, né, esses, até o 18 casamento, né? Porque tem pessoas que tem até 18 casamentos e tem pastores que, né, tá aceitando, né? Então, a Bíblia Sagrada fala que pode se casar novamente em alguns casos, né? Mas não vamos entrar nessa questão aqui, porque senão nós já vamos entrar, né? É um assunto polêmico e não vamos ter tempo para poder terminar a lição, né? Eu já expliquei para os irmãos, né, com respeito a quando pode haver, né, a pessoa pode contrair novas núpcias, já expliquei, né, para os irmãos isso em outras aulas, né? Então, o que acontece? Eles, né, algumas igrejas de fora, eles estão dando abertura para a prostituição, né, para o homossexualismo, né, e fora outras coisas mais absurdas que estão acontecendo, né, igual nos dias de hoje, praticamente igreja, irmãos, não é lugar para se fazer lazer. Não é lugar para se fazer lazer, é lugar para se buscar a presença de Deus. É claro que tem algumas coisas que ainda é aceitável, né, para poder, tipo assim, igual a gente se organizar para fazer uma festa, fazer um retiro, isso aí não tem nada a ver. Mas é igual pastores que, vamos supor, né, no fundo da igreja, né, tem destruído para poder fazer piscina para, né, os membros para poder se divertir e outras coisas mais que estão trazendo para dentro da igreja, colocando jogo de luz, vamos fazer uma discoteca e coloca música forró e não sei o que. Isso, irmãos, irmãos, a igreja é um lugar, é um ambiente para buscar a Deus em adoração, né, e se voltar para o Senhor, né, de uma forma, e buscar Ele de uma forma espiritual. Esse tipo de ajuda, né, Deus não precisa de ser ajudado dessa maneira para que a presença dele venha. É de uma maneira simples que nós pregamos o Evangelho, que a presença de Deus ela vai se manifestar na igreja. Amém? Eu não estou preocupado se eu vou ter aqui 5.000 pessoas aqui, irmãos, eu vou ter 5.000 membros dentro dessa igreja, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado que se eu tiver 10 pessoas aqui, e se essas 10 pessoas elas vão ser salvas. É claro que quanto mais nós agarinharmos almas para o reino de Deus, isso é importante, com certeza, né? Mas o mais importante é se nós tivermos essas 5.000 pessoas e essas 5.000 pessoas elas forem salvas. É isso que é o mais importante. Amém? Glória a Deus. Por isso, concluímos que a doutrina da ressurreição não pode ser relatizada e muito menos negada, né? Então, jamais nós podemos negar a doutrina da ressurreição, porque Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou. Amém? Vamos lá. Ressurreição dos corpos. Ressurreição dos corpos. Agora, vamos tratar sobre a ressurreição em si. E para isso devemos compreender que seremos ressurretos pelo poder de Cristo. João capítulo de número 11, versículo de número 25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então, Jesus ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, né, viverá. Por que viverá? Porque se nós cremos em Cristo e Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados para a glória do nome do Senhor. Mas aquele que não crê, irmãos, na ressurreição, ele corre um grande risco de perder a salvação. Eu volto a repetir. Jesus ele disse, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10, diz assim: e se assim, se com tua boca
confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então, se você não crê na ressurreição, você corre o risco de perder a sua salvação. Pelo que diz a Bíblia Sagrada. Eu não posso julgar você dizendo que você não vai, né? Mas à luz da Bíblia Sagrada, segundo a justiça reta, aquele que não crê na ressurreição não será salvo. Amém? Além do mais, Cristo é as primícias do que dorme, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém? Então, por isso que a Bíblia Sagrada fala que Cristo é a primícia dos mortos. Por causa de quê? Volto a repetir, né? Porque Jesus Cristo foi o primeiro a morrer e a ressuscitar e estar junto ao Pai. Amém? Depois da última ressurreição, que vai ter a primeira ressurreição, que é no arrebatamento, e a última ressurreição, que será entre o milênio e o juízo final, nessa ressurreição, depois dessa ressurreição, nós também veremos a Deus face a face. É tanto que a Bíblia Sagrada fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? A pessoa, para entrar no céu, irmão, ela precisa de ser limpa de coração. Limpo de coração, como que é limpo de coração, pastor? É ser como uma criança. Como que é ser como uma criança? A criança, o que acontece? O pai pega a criança, né, e, vamos supor, vai lá e dá 2 tapinhas na bunda. Né? Você não pode fazer isso, né? Você não pode, né, realizar isso. Hoje em dia, no Brasil, é proibido dar tapinha na bunda, né? Mas a Bíblia Sagrada fala, né, a Bíblia Sagrada fala, né, que não pode deixar de corrigir, né, os seus filhos com vara. A Bíblia Sagrada nos fala assim, né? A vara da correção. Não ama seu filho, não é isso? Hã? O pai que não usa a vara não ama seu filho. Isso. Fala isso também em Provérbios, né? E fala também, né, com respeito, não retirar a vara. Então fala da correção, né? Quando o pai, só um minutinho, quando o pai vai ali e dá as varadinhas do filho, aí o filho sai, também não gosto de você, não sei o quê, né? Vai lá e vai para o canto, né? Não quer saber e tal. Aí de repente o pai vai falar assim: filho, vem aqui, filho, vem cá, papai vai te levar não sei na onde, assim. Aí ele já esqueceu da surra que ele levou, vai lá, abraça o pai, beija o pai, não é assim que acontece? Por causa de quê? Por causa da pureza. Então, nós temos que ser o quê? Puros de coração, ter o coração limpo, né? Infelizmente, às vezes, nós adultos, né, quando alguém chega, e às vezes tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar no ato. Já tem outras, né, que quando uma pessoa fala alguma coisinha magoada, né, leva por anos, né, para poder perdoar. Já tem pessoas que ela fica com raiva ali 10 minutinhos, e depois daqueles 10 minutinhos, se ela chegar lá, né, novamente ele volta, né, a conversar com a pessoa normalmente, volta, né, até aquela comunhão com a pessoa. Mas tem outros que não tem jeito, eles guardam mágoa mesmo. Você não quer falar alguma coisa? Não. Diz. Eu comentei isso com a minha mãe hoje, né? Estava falando sobre sobre a questão que a minha mãe, ela fazia muito isso comigo, né? Gente do reteté, aquele povo lá na esquina de casa lá, e quando eu saía para fazer arte e tal, ela botava no milho para ajoelhar e falava: ó, Jesus vai te pegar, entendeu? E a correção seguiu. E eu tomei trauma dos crentes durante muitos anos. Eu dizia que eu não queria ser crente, entendeu? Porque eu achava que, tipo assim, eu estava me punindo, e aí, de certa forma, depois de muitos anos, eu pude entender que a casa do Senhor era o melhor lugar, entendeu? Mas assim, tem muitos que até conheço que hoje, tal, daquela dos meus vizinhos lá, eles são ateus, sabe? Que eles não criam em Deus por conta dessa correção. É por causa disso que a Bíblia Sagrada fala assim, que corrige o seu filho e depois de algum tempo ele lembrará da correção. Provérbios fala isso. Né? Por quê? Que lá em Provérbios fala que lembrará da correção. Por causa que, né, vamos supor, o filho na hora ele pode ter raiva, né? Ele pode ter raiva na hora, mas depois ele fala assim: meu pai me corrigiu com respeito a isso, né? Mas não foi à toa que meu pai me corrigiu.
né, aquela correção para hoje valeu. Agora eu vejo por que meu pai, né, me deu aquelas palmadinhas, por que meu pai me chamava tanta atenção, né? Hoje eu vejo, né, por que ele fazia isso. Na hora a gente fica com raiva do pai, na hora a gente fica com raiva da mãe, mas depois a gente vê o valor que teve aquela correção, né? Minha mãe, quando eu era novo, minha mãe me bateu muito, e às vezes, até mesmo sem motivo, porque às vezes meu irmão, às vezes fazia alguma arte, ou então quando eu fazia alguma arte, o que fazia? Mesmo meu irmão fazia, mas aí minha mãe falou assim, vou aproveitar e vai entrar os dois na surra agora. Ela falava desse jeito. Por causa, aí ela começava, ela demorava a pegar nós para bater. Mas quando, né, ela pegava, ela falava assim, olha, você está lembrado daquele dia que você fez isso, aquilo, outro, ela vai juntando o pacote, tudo que tinha, né, tudo que a gente tinha feito errado, aí a gente depois ficava meditando. Irmãos, é importante que toda vez que quando você corrige o filho, você fala com ele por que você está batendo, porque senão ele fica assim, ele não sabe por que ele está apanhando, cria revolta, né? Vamos lá. Primeiro ele ressuscitou, depois os salvos que morreram, serão ressuscitados. Então Jesus ressuscitou primeiro, depois nós, né, com o passar do tempo, primeiro no arrebatamento e depois no juízo final. Aqui está mostrando, fazendo uma figura, irmãos, do arrebatamento, amém? Aqui está fazendo uma figura do arrebatamento e uma figura do juízo final, porque os mortos, né, darão os seus corpos, né, o mar darão os seus mortos, né, a terra também darão os seus mortos. Por quê? Porque todos os irmãos serão reunidos e ressuscitados para o grande dia do juízo. Irmãos, lembrando que no juízo final, aqueles que forem arrebatados, amém? Aqueles que foram arrebatados no arrebatamento, eles, irmãos, não estarão no juízo final para ser julgados, não. Aqueles que morreram depois do arrebatamento, né, e morreu em Cristo, aceitaram a Cristo no arrebatamento e no milênio, o que vai acontecer? Eles, irmãos, vão ressuscitar para ser salvos, mas quando eles comparecerem no juízo final, eles não vão comparecer para ser julgados, eles vão comparecer para receber a sentença. Jesus também lá no juízo final, ele, irmãos, não vai estar lá, né, com um tribunal, né, tipo assim, ali está o júri, ali está não sei quem, não, ele vai chegar lá, você é salvo, né, você está condenado e você está salvo. Mas já vai estar tudo determinado pelo Senhor ali. Então, quem morreu depois do arrebatamento da igreja vai estar esperando, né, ao Senhor para a ressurreição depois do milênio. Pastor, diz. Nesse momento aí, tanto Jesus vai separar os que morreram antes do arrebatamento e tantos que estão vivos como hoje e acontecer a vinda do Senhor. Só que no juízo final, nós vamos ver Jesus assim falando para a gente assim, falando assim, você vai ficar de fora, você vai subir. Vamos estar de frente a todo mundo. Por isso que Romanos 14, 11, 14, fala assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Ele como Senhor. Então, quem não quis confessar antes, vai ter que confessar de qualquer jeito no dia do juízo final, né? Quando está falando que toda língua confessará, está falando justamente do juízo final. Amém? Deu para entender? Vamos lá. Uma questão importante quando se estuda esse tema é: quando isto acontecerá? Está falando aqui da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos justos acontecerá no arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Amém? Então vai acontecer a primeira ressurreição. A outra ressurreição não é a segunda, é a última. Porque não fala segunda porque vai ser a última, né?
os mortos irão ressuscitar em novo corpo, né? Praticamente eles receberão um novo corpo. Os vivos serão transformados, seus corpos serão transformados, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17. Amém? Então, no arrebatamento, os vivos serão transformados e os mortos receberão um novo corpo, eles serão ressuscitados. Amém? Já o ímpio não ressuscitarão na mesma circunstância. Preste atenção, no arrebatamento, os ímpios vão continuar no mundo dos mortos, que é o Hades, esperando, ou Seol, no Velho Testamento, esperando o dia do juízo final. Está dando para os irmãos entender? Eu sei que é muita informação para a cabeça, irmãos. É por isso que era bom se os irmãos estivessem acompanhando essas 12 aulas aí, Essas 12 aulas, desde o princípio, porque é muita informação. Eu acredito que os irmãos que estão desde a primeira aula estão conseguindo absorver melhor, com respeito a essa aula agora, Mas, vamos lá, continuidade. A vez deles será após o milênio, no advento do julgamento final. Amém? Os ímpios serão ressuscitados para o juízo. Quem morrer neste momento que nós estamos agora e morreu sem Cristo, eles vão ressuscitar para o juízo final. Apocalipse 20, 12 diz isso: vi também os mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Amém? Então, ele vai ler esses livros e, se a pessoa não andou conforme o que estava naqueles livros, essas pessoas, elas serão condenadas, Por essa razão, para nós a doutrina da ressurreição é extremamente maravilhosa. A doutrina da ressurreição é extremamente maravilhosa, pois se morrermos ou sobrevivermos até a volta de Cristo, estaremos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós morremos agora, irmãos, com certeza, se morrermos em Cristo, nós iremos ir ao encontro de Cristo. 1:3. Qualidade dos corpos ressurretos. Os crentes de Corinto estavam debatendo a respeito da qualidade dos corpos que serão ressuscitados. Eles imaginavam erroneamente que seriam ressuscitados da mesma maneira que quando estavam vivos. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Praticamente os crentes de Corinto, tinha essa confusão na mente. Eles não sabiam de que maneira, se eles iriam ressuscitar com o mesmo corpo que eles tinham antes, mas não. Os seus corpos, no arrebatamento, praticamente os corpos dos que morreram, eles receberão novos corpos. E quem já tem corpo, o seu corpo será transformado. Amém? No entanto, Paulo, através de uma analogia, responde a esta questão. Ele faz referência a uma semente que, ao morrer, renasce com alguma identidade antiga, mas com um corpo novo. Amém? Por exemplo, se você pegar uma árvore, praticamente, você corta ela, e dá lá na pontinha, vamos supor que
Antes de cortar ela estava reta, né? Ela estava reta para cima. Mas depois que você cortou ela, aí ela começa a nascer de novo. Só que ela começa, vamos supor, crescer para o lado. Um exemplo. Ela, né, praticamente recebeu uma nova forma, né, de tronco. E da mesma forma será nós na ressurreição, né? Nós recebemos nosso corpo. Vamos lembrar de tudo que se passou. A mesma identidade, né, nossa vai estar na nossa mente. A nossa identidade mental nós não perderemos, mas seremos com corpos diferentes. Mais ou menos aí para você entender, amém? Isso nos indica alguns elementos essenciais, ressurgentes física e literalmente, mas esse novo corpo será compatível com a nova realidade que viveremos. É uma existência sem pecados que suporte a presença de Cristo. Temos o padrão desse novo corpo em Cristo ressurreto, que apesar de ter elementos palpáveis, né, quando ele ressuscitou, Tomé não foi lá e segurou nas suas feridas, Cristo já tinha ressuscitado. Ele recebeu um novo corpo, mas Tomé tocou nele, né? Pode tocar, Tomé, aqui, né, está as feridas, né, para você ver, né, que eu ressuscitei. Então, o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Não vai ser igual, porque Ele é Deus. Amém? Alguma dúvida, meu irmão? Alguma dúvida? Não, né? Vamos lá. Temos também desobedecida as leis da física. Vou ler aqui no princípio. Temos o padrão desse novo corpo em Cristo ressurreto, que apesar de ter elementos palpáveis, também desobedeciam as leis da física. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém? Então, quando Jesus encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, eles puderam ver Jesus, né? Eu acredito que, quem sabe, até esbarrou em Cristo ali, eles sentiram a presença física de Jesus, mas só que Jesus ele estava no corpo glorificado. Diz assim. Esse no caminho de Emaús aí, Emaús, o próprio Emaús, eu acho, que ele andava em santidade com Deus. Tem alguma parte nessa passagem aí, que ele cometia uma transgressão. Não, Emaús é uma região, não é uma pessoa. Entendeu? Emaús é uma região, não é uma pessoa. Havia 2 discípulos que estavam na região de Emaús, né? E quando eles estavam andando ali, de repente Cristo apareceu. Só que eles não conheciam, eles não sabiam que era Cristo. Entendeu? Vamos lá. É João capítulo de número 20, versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas. Olha, isso aqui é importante. Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O que eu quero frisar aqui é o seguinte: Jesus já tinha ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos na casa e eles estavam de portas trancadas. E de repente, Jesus apareceu. Como que Jesus apareceu sem ter a porta trancada? A porta estava trancada pelo lado de dentro. Ninguém se tranca pelo lado de fora. Não tem como. Eles se trancaram pelo lado de dentro. Então, esse corpo que Cristo recebeu, deu poder para ele ter habilidades especiais. Esse texto dá-nos a entender, não estou fazendo uma afirmação, mas dá a entender que Cristo, ou ele atravessou a parede, alguma coisa aconteceu
para ele poder estar ali juntamente com os discípulos, né? É bem provável que ele atravessou a parede, porque a porta estava trancada, né? Então, por isso que alguns teólogos afirmam que realmente isso aconteceu. E eu acredito que nós, quando estivermos no corpo ressurreto, também vamos receber, talvez, habilidades especiais. Mas não podemos fazer nenhuma afirmação contra isso, que a Bíblia Sagrada deixa vago esse tipo de pensamento. Amém? Vamos lá. Obviamente, não seremos iguais a Cristo, mas teremos um corpo semelhante ao dele. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Então, praticamente, seremos semelhantes a ele. Amém? Já os ímpios ressuscitarão também pelo poder de Cristo. Amém? Não para corpos glorificados, mas para vergonha e desprezo, compatíveis com a realidade da punição eterna. Então, eles ressuscitarão para o desprezo eterno, né? Para a morte eterna, diz a palavra de Deus. Diz assim. Pastor, eu tenho um sentimento que é assim, muito, não sei se é certo ou errado. A Bíblia Sagrada diz assim que ficaram de fora os bêbados, os idólatras, os homossexuais, os efeminados, os adultos. E às vezes quando eu olho para essas pessoas assim, que não conhecem Jesus assim, eu não consigo condená-las ao inferno. Sabe como? Igual, por exemplo, a gente não pode condenar, né? Por exemplo, eu não consigo ter o sentimento, nossa, essa pessoa vai para o inferno. E eu sou um homem, uma pessoa assim, todos nós, somos pessoas de natureza má, né? Por conta de Adão. E aí quando eu vejo assim, eu falo, cara, igual tem uns amigos lá de NA, né? Os amigos assim que são, assim, eles estão em NIP de recuperação, não usam mais droga, 20, 10, 15 anos, mas cometem coisas assim, que é ruim perante a Bíblia Sagrada. E quando eu olho para eles, eu falo, poxa, eu não consigo condenar eles, assim, que dirá Deus, entendeu? Nós não podemos condenar ninguém, né? O que acontece? E é bom ter esse sentimento, porque nesse sentimento você sente compaixão pelas almas que estão perdidas. Isso que você está sentindo é compaixão. Agora, uma pessoa que praticamente ela já começa a ter um sentimento de condenação, ele nem sai para pregar lá a Deus. Ele nem fala assim, vou perder tempo para ficar pregando para essas pessoas. Não, eles já estão, acha assim, que eles já estão condenados. E não é isso que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então o sentimento que nós temos que ter é de compaixão mesmo, né? Tipo assim, né, Deus podia dar uma oportunidade para essa pessoa aceitar. Eu estou vendo que essa pessoa está errando, né? E você fica ali, Senhor, me dá uma oportunidade para poder chegar nessa pessoa, nem falar do amor de Cristo, né? De abrir os olhos dela e mostrar para ela, né, que ela está errada. Não é assim que você fica? Então, esse sentimento é bom, amém? Porque se você não condena, é sinal que você sente compaixão. Vamos lá. A Bíblia não nos fornece tantos detalhes, mas sabemos que será uma ressurreição vergonhosa. Multidões, Daniel 12, diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O juízo final. Nós vamos entrar no juízo final agora, falando sobre a ressurreição, agora o juízo final. O juízo. A partir desse momento estudaremos a respeito do juízo final. Esse evento escatológico é extremamente importante, pois ali serão retificadas todas as coisas e a justiça será plenamente imputada. Por que retificada? Andar em retidão diante de Deus é o que nós temos que fazer, né? O que é justiça? É estar em estado legal perante a presença de Deus. Ser justo, a palavra ser justo é estar em estado legal
perante a presença de Deus. E o que é estar em estado legal? É você observar as leis. Se você é uma pessoa que não gosta de lei, meu irmão, você está sujeito a ir para o inferno. Se você não segue as leis que tem lá dentro da casa, as leis que tem dentro da igreja, as leis que tem no trabalho, as leis que o governo impõe, né? E isso a Bíblia Sagrada também fala assim: se você não obedece às autoridades no Senhor, por exemplo, se o governo implantar uma lei dizendo que a partir de agora todo mundo vai ter que concordar com o casamento homossexual, aí está indo contra a Bíblia Sagrada. Homoafetivo, né? Então, todo mundo vai ter que concordar, né, com o aborto, tem que ter essa linha de pensamento, não pode discordar. Então, o que acontece? Né? Isso aí está em contra a palavra de Deus e, praticamente, se nós formos nesse caminho, nós seremos condenados. Se nós formos nesse... Vamos supor, você está vivendo num lar, aonde, vamos supor que você é filho, né, ali dentro do lar, mas de repente o pai e a mãe falam assim: ó, a partir de agora, né, quem quiser viver aqui dentro desse lar vai ter que beber, vai ter que prostituir, vai ter que fazer isso e aquilo outro, se quiser ficar aqui dentro. Se quiser ficar esse negócio de igreja aqui dentro, pode ir embora. Então o que acontece? Ou você, né, se você negar a Cristo, praticamente você perde sua salvação. É claro que é meio difícil um negócio desse acontecer, mas existe, né? Fala, Alessandro. Igual o meu pastor dos Filhos de Cristo lá, que o meu primeiro pastor, né? Que foi assim, ele. Lá não é uma igreja de doutrina, porque agora ele exige, assim, questão de calça, assim, dentro da congregação, sabe? Ele fala não, tá? Os obreiros e tal. Aí, o que acontece? Você acha, e ele quando vai pegar uma na praia, não tem como se fazer de calça, né? Porque é um tecido com água ali, molha, sabe? E ele não vai conseguir desenvolver bem na atividade física. Você acha que Jesus ia condenar ele porque ele usa bermuda? Olha, não é aconselhável usar bermuda por causa de quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que nós temos que vigiar, porque quando o Senhor vier para a gente não está mostrando as nossas vergonhas, né? Igreja nenhuma, ela pode proibir não, mas à luz da Bíblia Sagrada, a nossa vestimenta, né, se você não analisar a vestimenta que você está usando, né, para poder usar, você com certeza poderá ser condenado por causa da sua vestimenta, né? Então o que acontece? Vamos supor, veste, né? Não é só não usar calça ou bermuda. Às vezes tem gente que está usando saia, tem irmãs que está usando saia, e homem que está usando saia, mas às vezes está provocando lascívia, né? Um homem às vezes e a mulher usa calça também, né? Não, você falou homem usando saia. Como saia tem uma coisa saia também, né? E o que acontece? Eu inverti aqui, existe, né? Mas o que acontece? Se isso acontecer, né, praticamente, conforme a luz da palavra de Deus, essa pessoa está entrando em condenação. A Bíblia Sagrada fala: não julgueis conforme a vista dos vossos olhos, mas julgai conforme a justiça reta, que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, essa pessoa ela está entrando em condenação, sim. Pastor, igual, por exemplo, as bermudas que os sufistas de Cristo tudo usam, é assim, é como se fosse uma saia mesmo, porque é tudo debaixo do joelho, entendeu? Eu acho que ninguém que teria lascívia ou sentimento de como se diz? De sexual para dar uma canela russa, assim. Tem gente que tem, olha, tem gente que você tem ideia. Tem gente que tem sentimento pelo pé. Você tem ideia? Tem gente que é traído, entendeu? Isso aí, diz. Posso falar uma coisa assim? Fala. No normal. Eu acho que, tipo assim, todo o nosso argumento do pode ou não pode, quando a mente está formada, ela vai ser bloqueada. Porque, tipo assim, se você chegar, por exemplo, para mim, eu tenho o meu conceito. E se você chegar para mim e falar assim: Adriana, você pode colocar um biquíni na praia. Meu conceito é formado. Eu vou falar: pastor, eu não concordo. Suponhamos que seja o inverso.
Você chega numa irmã que vai de biquíni para a praia e você fala, irmã, está errado, o conceito dela está formado. Então essa questão do pode, não pode, nós já demos o nosso parecer. Eu acho que isso, assim, de certa forma, vai ser inútil ficar batendo nessa tecla, porque, tipo assim, tem pessoas que, tipo assim, na cabeça dele, ele vai falar, não é pecado usar bermuda, outros vão dizer é pecado. Então, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Agora, é claro que nós temos o nosso parecer no seguinte, assim, por exemplo, o senhor é um pastor. Sim. Como que você, como um pastor, um servo de Deus, um mensageiro de Cristo, vai ficar todo de qualquer maneira descomposto na praia, o que o mundo não se curvará a um evangelho pregado por pessoas que têm a conduta semelhante a ele. Eu não posso usar essa loucura de dizer que eu tenho que fazer de louco para poder ganhar os loucos. Ninguém vira idético para poder ganhar um idético. Ninguém pega um câncer para poder ganhar um canceroso. Então, assim, na minha opinião, Sim. eu acho assim, tipo assim, é o Espírito Santo que faz. Só que é claro, tipo assim, então eu vou pregar para as prostitutas. Eu vou vestir como prostituta para poder pregar para elas? Nunca. É loucura pensar isso. Só que é aquilo que eu disse, entendeu? Se o conceito está formado, quem muda ele é o Espírito Santo. O que acontece, irmão? Você imagina os discípulos de Jesus, né, tudo de bermudinha e tal, né? Vamos supor, sem camisa e tal, pregando o evangelho. Você imagina? O próprio Jesus, você imagina Jesus dessa maneira, né, pregando o evangelho todo descomposto? Não. É de uma forma séria que eles... Uma passagem da Bíblia Sagrada que fala que Pedro estava ali pescando, não estava pregando o evangelho. Estava só ele, João e outro discípulo. A Bíblia Sagrada fala que 3. A Bíblia Sagrada fala que Pedro, depois que ele negou a Cristo, é como se fosse, ele sofreu um abatimento na sua alma. Ele ficou com a alma um pouco abatida. Voltou a pensar o pensamento de Cristo novamente, só que ele ficou um pouco abatido. Aí Jesus ressuscitou e de repente Pedro e João estão lá dentro da praia, está lá dentro do mar pescando. Aí Jesus, né, vai e chega lá e chama eles, vem! Fala para eles. Aí, se não me fala meu nome, João, aquele que estava, a Bíblia fala que era amigo de Cristo, que reclinava a cabeça no peito de Cristo, falou assim, é o mestre. Aí Pedro, que viu que estava nu, a Bíblia Sagrada fala que ele estava nu, ele pulou dentro d'água para esconder de Cristo, para esconder. Enquanto Cristo estava com Pedro, Pedro andava composto. Né? É igual tem muita gente por aí, quando o pastor está perto, né? Aí o que acontece? Anda santinho, mas quando o pastor aparece, o pastor aqui ali, deixa eu me concentrar, deixa eu fazer isso, aquilo outro, né? Porque senão o pastor vai me repreender. Assim, então, irmãos, só que a Bíblia Sagrada fala que Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta esconder de Deus, não adianta esconder do pastor, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas. Então, para você ver, Pedro, ele temeu a Cristo, né? Vê a sua nudez naquela hora e de repente pediu para jogar o manto para ele. Ele primeiro se cobriu, depois que ele foi ir de encontro com o mestre. Fala, Robson. Resumindo isso aí, que a minha falou, é verdade. O Espírito Santo de Deus fala, incomoda. Eu, algum tempo atrás, eu ia para a praia de sunga de praia. Hoje eu não consigo ficar em casa de bermuda, eu não consigo. Se o pastor é um pastor esperto, o pastor vai lavar remédio lá em casa, quando eu vejo o quê? Nossa, moletom. Sim. Entendeu? Só uso o que eu de casa. É o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa as mulheres. Vem para a igreja, se ficar diante do espelho. O Espírito Santo vai falar, ó, depois você não está bom. Só sai, né? Vai falar, o Espírito Santo de Deus. Justamente. Fala, entendeu? A conduta, vamos supor, se o senhor, de repente, tivesse uma conduta dessa, de ir para a praia e ficar de sunguinha, vamos supor, quando você tivesse a oportunidade de ir no altar, você acha que algum dos irmãos vai dar crédito em você? Não vai. Não adianta que não vai. Pastor, só para encerrar o assunto, tipo assim, quando eu disse que a questão do Espírito Santo, não foi tipo assim, para atacar ninguém, foi no sentido tipo assim, que tudo, uma vez que a pessoa está com o conceito formado, o único que pode mudar é o Espírito Santo de Deus. Claro que eu nunca vou deixar pregar isso. Não estou dizendo para você não pregar. Mas eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, assim,
na cabeça de alguém, por exemplo assim, por exemplo, na cabeça de alguém, por exemplo assim, então eu vou colocar uma camiseta, os meus braços não vão trazer lascívia para uma pessoa, suponhamos. Mas igual você disse, tem pessoas que são apaixonadas pelo pé, tem outros que são umas coisas loucas mesmo. Então assim, é o Espírito Santo, nós temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. É aquela questão de você olhar e falar assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, qual que é o meu comportamento, qual que é a minha vestimenta, qual que é a minha fala? Porque a gente julga assim, a priori, aquele impacto das vestes, mas também não adianta nada, a pessoa está toda composta por dentro, por fora e podre por dentro. Então é o Espírito Santo que ele trabalha tanto dentro e quanto fora. É o Espírito Santo. Amém, vamos lá. O conceito de um juiz final está em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Eclesiastes 12, versículo de número 14. Quanto no Novo também, né? Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Então, irmãos, tanto lá no Velho Testamento, Eclesiastes fala sobre o juízo final, e tanto em Mateus, capítulo de número 12, 36, fala sobre o juízo final. Então, todos nós compareceremos diante da presença de Deus. Vamos lá, eu preciso terminar que já está quase no final. No texto de Apocalipse 20, 11, o apóstolo João nos revela uma visão de um trono. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Então, irmãos, isso aqui me parece, né, que a terra e o céu fugiram. Eu imagino assim, que vai ser algum lugar nas regiões celestiais, né, que vai acontecer o juízo final, né, pelo que dá a entender o texto, que a Bíblia fala que a terra e o céu, né, fugiram da sua presença, né, e não se encontrou lugar para eles. Então eu acredito que vai ser um lugar estabilizado nas regiões celestiais, aonde que nós compareceremos perante o trono de Deus e aonde ele vai julgar os mortos. Amém? A imagem, os vivos e os mortos, os vivos que saíram do milênio, né, e os mortos. A imagem do trono é muito comum na Bíblia e dá a ideia de que quem está sentado sobre ele tem autoridade e poder. Mas quem está sentado nesse trono? A princípio, Deus é esse juiz. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nesse exato momento, irmãos, né, quem está sentado no trono, né, é Deus. Mas naquele dia, quem vai estar sentado lá para julgar vai ser Jesus. Amém? Vamos ver aqui. O poder de julgamento é entregue a Cristo. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou, João 5, 22 e 23, confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Amém? Portanto, Jesus Cristo nesse momento, ele é nosso advogado, né? Nesse momento, ele é nosso mediador, mas naquele dia ele vai estar ali como o nosso juiz. Amém? Vamos lá. Ele julgará com retidão e justiça, pois tem toda a sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Né? Em Cristo há todos os tesouros do conhecimento e sabedoria. Sobre o que esse juiz tem autoridade? O texto de Apocalipse 20, 11 nos revela que a terra e o céu fugiram da sua presença. E isso nos faz concluir que o Senhor Jesus é soberano sobre toda a criação. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Falam também da soberania dele, né? O que será levado em conta no julgamento? O que será
levado em conta no juízo final é a responsabilidade individual. Cada um deve estar ciente da sua condição e de suas atitudes, pois Jesus Cristo, através de seu sacrifício vicário na cruz, oferece salvação a todos. Amém? Cristo, através da sua morte, oferece a salvação para nós. Amém? Porém, muitos não aceitarão e isto os condenará. Então, o que nos faz ser salvo é aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo como Salvador e um Salvador ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos para nos entregar a salvação. Amém? Será levado em consideração o nível de revelação a qual cada um foi exposto, isto é, existe a revelação mais baixa, que é conhecer o Criador através da criação. Irmãos, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que é claro que haverá menos rigor, haverá menos rigor para, vamos supor, os índios que estavam lá no meio da floresta, que praticamente não teve ninguém que foi lá pegar para eles, e de repente a natureza que se revelou para eles. Haverá menos rigor do que para os mestres. Para quem está ensinando a palavra de Deus, vai haver mais rigor. Quanto mais você conhecer e mais você for usado para ensinar, praticamente mais rigor vai haver no caso de ser condenado. Muito é cobrado, justamente. Vamos supor, a pessoa é pregador da palavra de Deus, e acontece isso demais nos dias de hoje. Aí de repente ele vai e se desvia, vai para o mundão, começa a prostituir, começa a fazer coisa errada. Infelizmente nos dias de hoje isso tem acontecido. O escândalo tem vindo de muitos altares. Infelizmente isso tem acontecido. Nós temos que, eu vou sair da igreja, porque fulano era pregador, era pastor, pecou, não, continua na sua posição, salvação, ela é individual. Amém? A salvação, ela é individual. Então é importante que você se mantenha na posição que Deus te colocou. Amém? Em nome de Jesus. Então, haverá mais rigor para esses que estão ensinando a palavra de Deus. Se eles morrerem desviar da presença de Deus, naquele dia, vai ser colocado diante dele e com certeza eles vão entrar no processo duro. Mas um exemplo, uma pessoa que tem pureza no coração, uma pessoa que tem um síndrome de Down, ele é como a mente dele é como de uma criança. Vamos supor que ele cresceu, teve que ter 40 anos de idade. Uma pessoa dessa, ela é salva. Mas vamos tirar da salvação, vamos supor os índios. Os índios não teve ninguém para ir lá pregar. Vamos supor, eles não tinham rádio, apesar que tem muitos que têm, mas aqueles que não têm, vamos colocar aqui, aqueles que não têm internet, aqueles que não têm televisão, aqueles que não têm rádio, aqueles que não têm missionário, que vão acesso a eles. Mas mesmo assim, eles pecaram contra Deus. Eles viveram uma vida de pecado. A natureza se revelou para eles, mas eles não quiseram aceitar a Jesus como Salvador. Então o que vai acontecer? Eles vão ser condenados. Então haverá menos rigor dentro do inferno para eles. Assim como no céu haverá também uma hierarquia para aqueles que trabalharam. Você acha que eu vou receber um galardão igual de Moisés, de Davi, de Abraão? Não tem nem cabimento um negócio desse, Então, quem muito trabalhou, quem muito fez aqui nessa terra, vai receber um grande presente lá no céu. É por isso que você precisa trabalhar para Cristo, eu vou ter sentimento de tristeza quando eu ver, outra pessoa que trabalhou muito lá no céu. Não, você vai estar salvo, Só que não adianta requerer, talvez, uma posição maior, porque você não fez, Então, diga. Como se Deus fizesse acepção de pessoas,
Não. É porque cada um é consequência daquilo que você fez. Se você trabalhar para Cristo, você vai ter. Então você não tem como reivindicar, né? Porque cada um é responsável pelos seus atos. Aquilo que você plantou, você vai colher. É isso, entendeu? É a lei da semeadura. Esse rigor será menor porquanto tiveram menos acesso à palavra de Deus do que aqueles que ouviram a palavra de Deus. Já os que tiveram acesso ao Evangelho de maneira mais completa, provavelmente sofrerá mais. Conseguimos enxergar essa revelação em Tiago 3:1, onde nos é revelado que os mestres serão cobrados com mais rigor, visto que são os que mais têm revelação da palavra de Deus. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Amém? Então, tipo assim, eu fico querendo ser melhor do que o outro e tipo assim, não vou querer conhecer a palavra de Deus todinha, porque eu quero conhecer mais do que a irmã Eliana. A irmã Eliana tem muito conhecimento da Bíblia, ainda vou ter mais conhecimento que ela. Se você está nesse ato de disputa aí, você pode ter uma certeza de uma coisa, né, que, né, isso pode te levar à condenação, né? Vamos lá. Será levado em conta as obras. Apocalipse 20:13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, aqui está a resposta: cada um será julgado com aquilo que tinha feito. Amém? Se a pessoa praticou más obras, né, quanto maior a obra má que ele cometeu, mais rigor ele vai ter. A ideia é que quanto mais perverso o indivíduo for aqui na terra, mais punição este receberá, pois suas obras foram más. O propósito do julgamento. Inicialmente, é importante salientar que os justos que permanecerem vivos após o milênio estarão no julgamento final. Amém? Os que permanecerem vivos estarão no juízo final. Já expliquei isso aqui. Amém? Eu vou ir para o próximo tópico, esse eu já falei tudo. Amém? Conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre a importância da ressurreição dos corpos para a fé cristã. Essa doutrina se coloca como um dos pilares do Evangelho, pois é na ressurreição que receberemos os corpos glorificados para estarmos juntamente com Cristo para sempre, e esta é uma das qualidades desse corpo, a compatibilidade com a realidade celeste que viveremos na glória. Amém? Então nós receberemos um corpo compatível à glória de Deus. Amém? Aprendemos também que haverá um julgamento final, onde o grande e justo juiz, Cristo, declarará a vida eterna para os salvos e sentenciará os ímpios ao castigo eterno, demonstrando de uma vez por todas a sua grandeza, poder e justiça. Amém? Então Cristo vai estar ali para julgar. Amém? Qual a importância da ressurreição para a fé cristã? Salvação. Amém? É importante para até mesmo nós sermos salvos, né? Quando ocorrerá a ressurreição dos corpos? Amém. Qual será a qualidade desses corpos ressurretos? Semelhantes ao de Jesus. Quem será o juiz do julgamento, do juízo final? Jesus. O que será julgado no juízo final? Quem será julgado no juízo final? Os ímpios e as suas obras. Os ímpios e as suas obras. Amém? Porque na realidade aqueles que não quiseram entregar sua vida para Jesus e não creram
na sua obra, né, vicária, na ressurreição. Amém? Nós vamos orar a Deus nessa hora. Próximo lição nós vamos falar, né, sobre o estado eterno. Próxima lição nós vamos falar sobre o estado eterno. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, meu Deus, por esse momento que tivemos perante a tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja